Olá, boa tarde ou bom dia, não sei, a gente está fazendo esse programa gravado aqui. Então, olá, internautas aí da nossa TV 247, eu sou Daiane Santos, estou aqui ao lado do meu querido Paulo Moreira Leite para entrevistar uma pessoa que está fora do Brasil, mas é um brasileiro que está acompanhando nossas tragédias aqui e vivendo também uma situação de isolamento, onde ele se encontra aqui na Itália. Eu vou conversar com o antropólogo Marco Antônio Ribeiro de Lima. Ele vai contar um pouco da vivência dele na Itália. Ele está em Milão. A Itália, durante um período, foi o epicentro da pandemia, depois da China, né? Teve uma série de questões políticas que envolvem esse período, e a gente vai tentar entender um pouco com ele como é que foi isso. Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Você, além de antropólogo, é músico, é professor de antropologia e de história na pós-graduação da Universidade de Estudos de Milão. E esse lado músico, acho que ajuda também a entender todos esses aspectos da nossa humanidade, né? Tudo bem? Muito obrigada. Tudo bem, muito prazer, Daiane, muito tudo bem, Paulo. Tudo bem? Nos conhecemos há muitos anos É verdade. e, e o que eu tenho que dizer, vamos começar pela música. A música parou, né? É. A música, pelo menos aqui na Itália, parou. Meus amigos músicos, meus colegas músicos estão sem trabalho. A quarentena na Itália foi uma coisa muito séria, né? Eu, eu, eu falo de quarentena desde o dia 22 de fevereiro, Ah, do dia, é? do dia 22, 21, porque eu tinha uma aula na universidade que era sábado de manhã, um curso para professores que eu tinha que dar para mais de 100 alunos, e de noite, antes de sábado de manhã, eu recebi um e-mail do pró-reitor da Universidade dos Estudos de Milão de Bicocca, dizendo todas as atividades didáticas está suspensa. E, quer dizer, como já aí começou. Dali eu saí poucas vezes de casa e, nesse período de quarentena, eu só saí para fazer supermercado, porque aqui em casa sou eu que vai no supermercado. Tem uma operação meio militar, fazer supermercado às 8 horas da manhã, vai, pega, meu filho vai, me espera do lado de fora. Então, dia 22 de fevereiro já começou para mim essa questão. Eu fui à universidade no dia 25 para assinar o contrato de antropologia histórica, que é esse contrato que eu tinha ganho o concurso, e dali tive uma reunião com colegas da universidade acho que no dia 3 de março, quando nós já tínhamos começado a fazer cursos online, e-learning, e eu tive um jantar com outro grupo, que é um grupo de filósofos de teoria crítica, e a gente já... E foi a última vez que eu saí de casa para falar com alguém, além de ir para o supermercado. É uma coisa longa. E por quê? Porque Milão, quer dizer, a Lombardia é o foco dessa epidemia aqui na Itália, por uma opção, por muitas razões. Eu acho que a propagação desse vírus tem muito a ver com a industrialização, né? Porque ele é veloz, ele vai em lugares como na Lombardia, onde tudo é muito, muito perto, onde você tem muito trem, onde tem muito, as pessoas viajam muito de um lado para o outro para trabalhar, para ir para a escola. Então foi ótimo para a universidade, porque os alunos da universidade que eu dou aula têm de toda a Lombardia, até de outras regiões mais perto, né? São 30 mil universitários, então todo mundo pega trem, todo mundo pega... Então, isso daí fez com que... E Milão deu a bobeira de querer dizer que não ia parar. Marco Antônio, eu queria te interromper, se desculpe, Uhum. porque no Brasil, a Itália, especialmente Milão, assim, são considerados assim um dos desastres históricos do coronavírus. E eu queria que você dissesse assim, qual é a sua avaliação, como é que você vê isso,
como é que em Milão a população via os mortos, que são milhares, pessoas talvez conhecidas de você, conhecidas dos seus filhos, da sua família, enfim, uma coisa assim desse tipo. Assim. Eu queria que você descrevesse um pouco, porque quando a gente pensa na tragédia do coronavírus, a gente pensa em alguns lugares, e certamente Milão é um deles. Exato. Olha, a coisa aqui foi desastrosa por duas. Primeiro, por essa tentativa de querer dizer que não tinha que parar. Meu filho ele tem 23 anos, vai fazer 23 anos. Ele foi o primeiro, já com a coisa na China, ele já estava meio paranoico, a gente achava que ele estava paranoico. Mas depois, quando começou e que fizeram aquela campanha errada, né? Milano não pode parar, Milano não pode fermar-se. Uma vez eu falei, você vai sair para o restaurante? Ele falou, Milano não pode parar. Já tinha entrado para os jovens voltaram aos restaurantes. A cidade de Pérgamo teve, que é uma das regiões mais industrializadas da Europa, que essa é uma região muito industrializada. Tinha já casos. O que se sabe hoje eu vi uma coisa no El País que diz que acham que na Espanha já entrou no dia 15 de fevereiro. E eu acho que na Itália entrou muito antes. Porque primeiro as pessoas tinham medo era dos chineses, então não pensavam neles mesmos, né? Não pensavam em coisa. E aqui, primeiro foi esse erro que todos os prefeitos das cidades maiores de Milão fizeram e a região de Milão. Mas, principalmente, o que aconteceu? Teve um erro, um desastre que, para mim, é criminoso. Quando eles viram que dentro das UTIs, né, das terapias intensivas, não tinha mais lugares, eles começaram a transferir os doentes para as casas de repouso dos velhos. Ora, e aí eles contaminaram os velhos, né? Que são os principais alvos dessa. Olha, metade das mortes na região da Lombardia foram com pessoas idosas. Não? Aqui perto tem uma casa de repouso, perto da minha casa tem uma casa de repouso para casais de velhos. Ali quase todo mundo morreu. Nossa. Mas não são só os velhos, não? Porque o primeiro caso conclamado que foi em Congonha era um senhor, um moço de 40 anos, atleta. Foi ali que eu, inclusive, mandei e-mails para os meus amigos quando o Bolsonaro fez aquela coisa que é atleta, não pega. Foi um cara que era atleta, que fazia maratona, jogava futebol e foi jogar futebol, fazia academia e foi para a academia, e em Congonha todo mundo foi contaminado. E trabalhava numa multinacional, né? Na Unilever, que não é qualquer multinacional. Não, é enorme, enorme. Então, isso daí, isso foi um erro clamoroso. E isso é a conjuntura. Mas o que tem por trás? O que tem para a estrutura? É que há 25 anos estão desmontando a saúde pública na Itália. Fala isso, e isso parece muito importante aqui e aí também, com certeza. Olha, se de 2000 e nos últimos 20 anos foram reduzidos mais de 250 mil leitos nos hospitais, você pode ver o que acontece. Claro. Se você não contrata mais, quer dizer, se você começa a ter uma saúde. Aqui em Milão foi o foco dessa coisa. Você começa a privatizar toda a saúde pública, dar grandes grupos multinacionais da saúde, e o que é? Você não pensa mais em prevenir, você pensa em ter lucros. Tá. Você pensa em ter. Então, você diminui os leitos dos hospitais. Você não compra certos equipamentos que, nesse caso, são os respiradores. Você não dá assistência, você não tinha máscaras, você não tinha vestidos para os médicos. Já morreram quase 150 médicos na Itália. E não estamos falando dos enfermeiros, não estamos falando dos outros.
As casas de saúde de repouso não têm essas condições. As pessoas iam cuidar dos velhos não tinham máscaras. Um exemplo, a minha assistente no curso, que a gente teve que parar, né? Teve que parar e agora fizemos tudo online, o marido trabalha numa casa de repouso em Lodge, que é a região de Codonho, né? Ele disse que morreu quase todo mundo, e ele foi contaminado. E ele não é nem enfermeiro, ele só fazia o apoio com as famílias. Ele foi contaminada a minha colega e os 4 filhos. Os 3 filhos, que a menorzinha não se contaminou. Entendeu? Então, a saúde, essa coisa do welfare state que quiseram mandar, né, a espaço, isso contou muito. E contou aonde? Principalmente onde isso foi feito, que é o norte da Itália. O norte da Itália, as regiões são comandadas pela direita. A Lega Lombarda, não a Lega, hoje Liga Salvini, ela tem o presidente da região da Lombardia, do Vêneto, do Piemonte, e Ligúria tem o partido do Berlusconi, Força Itália. Então, e o norte foi onde isso aconteceu, porque o norte é industrializado. Né? O norte é industrializado. Agora, eu queria entender uma coisa. Dá para dizer que a epidemia ela tem como uma região que é o foco do vírus hoje, mas que também foi o foco do neoliberalismo na Itália nos últimos 20 anos. Foi ali que começaram as reformas, foi aí que foram cortando direitos, foi aí que foi a privatização, foi ali que foi assim foi desmontando aquele país que você já me falou uma vez, muito tempo atrás, que era o país mais politizado da Europa, que era um país assim, de educação política, que era um motivo de admiração no mundo, inclusive de brasileiros, e que virou isso aí. Quer dizer, foi esse processo, essa moto niveladora que foi arrebentando com essa história, com essa coisa assim, não? Olha, começa por aí. Olha, se você pensa, o discurso inicial do boss da Lega Lombarda era federalismo. A Itália foi exemplo o sistema sanitário nacional da Itália foi exemplo para o SUS no Brasil. Os médicos sanitaristas brasileiros vieram aprender para montar o SUS, vieram da Itália. Ok? Porque tinha um sistema sanitário nacional da Itália. Com a pressão do federalismo, esse sistema nacional foi dividido em 20, para que cada um cuidasse do seu negócio. E isso vai privatizando, cada um cuida do seu negócio. Ora, no momento onde precisa de dar uma resposta que tenha um relevo global para a Itália, cada um deu uma resposta diferente no começo. E não ouviam coisa, porque tinha um plano nacional desde o final de janeiro. E ninguém aplicou esse plano de prevenção. Na região Lombardia, foi feita uma reunião dizendo que iam chamar. Qual é o sistema da Itália? É o sistema dos médicos de família. Né? Então, os médicos de família tinham que ser avisados, tinham que ter máscara, tinham que ter um plano. Eles não foram reunidos, eles não tiveram nenhuma diretiva. Então, quando a coisa estourou mesmo. Não tinha o que cada um fazia de uma maneira. Porque os próprios médicos foram sendo contaminados, não só nos hospitais, porque e muitos pacientes que tiveram, por exemplo, o meu vizinho, isso é uma coisa, o meu vizinho ele se fechou, a gente não sabia por quê. E a gente se conhece há mais de 20 anos, eu moro nessa casa há mais de 20 anos. E ele também é músico. E eu vi que ele abriu uma aposta assim, de maneira para pegar uma encomenda e tudo. Não tinha ainda a quarentena não estava decretada, no começo de março. Depois eu fiquei sabendo que ele teve uma febre horrível, não se comunicou com a gente, e ele não fez o teste. Ele não fez o teste. Porque o médico e família, as famílias não queriam vir nas casas.
Tinham medo. Né? Olha, Diziam isolado, podia ter morrido, esquecido, ninguém sabia. Não, e podiam dizer diziam que não tinha que ir no hospital. Porque o primeiro caso que virou lá de Codonho, o cara foi no pronto-socorro 2 vezes e contaminou os médicos, contaminou todo mundo. Que não estavam preparados, que não tinham roupas, Não tinham preparado, não estavam com coisa. Não sabiam. Porque o medo era dos chineses, esse estigma. No começo eu vi um estigma tremendo contra os chineses. É mesmo, é? As pessoas assim, sim. Chinês na rua, saem correndo. Eu passei, e os chineses, porque tinha muito chinês em Milão, a cidade que estava tendo a Semana da Moda, né? Ah, é? Estava tendo a Semana da Moda quando teve o primeiro caso. Então, é claro que tinha gente estrangeira de todo mundo. Imagina por que a Itália virou. A Semana da Moda. Eles não pararam a Semana da Moda. Porque ninguém vai parar a moda na Itália, né? Em Milão. Agora, a gente percebeu nesse trajeto da Itália que, diante dessa tragédia que foi, você mesmo está relatando, né, como é que foi todo esse processo e como é que isso foi modificando as condutas, que alguns desses que defenderam para não parar tiveram que recuar. Como é que foi esse processo? Porque foi só o número de mortes que foi fazendo recuar e a falta de atendimento? Houve uma pressão, uma mobilização? Como é que foi esse processo? Porque aqui no Brasil a gente percebe que não há essa postura por parte daqueles que defendem o fim da quarentena ainda. Olha, o antropólogo Gustavo Lins Ribeiro, que é um antropólogo muito importante no Brasil, que hoje dá aulas na Universidade do México, ele fez um artigo sobre o medo global. A primeira coisa que você vê é um medo. Você sente nas pessoas, falando por telefone, é esse medo global. E aqui foi muito forte, porque eu acho que todo mundo sentiu que não se era preparado para isso. E como o pessoal da Liga, tinha região, falava uma coisa, e como o governo central falava outra, que não é um governo central também tão muito forte, o governo do Conte. Então, as pessoas tinham informações diferentes. Né? E quando a coisa de Bérgamo, porque Bérgamo, eu tenho testemunhas, né? Uma colega da minha mulher, que você fica horrorizado que possa acontecer isso do lado, no centro da região mais desenvolvida da Itália. Bérgamo, Brecha, e foi muito difícil. Então, o que aconteceu lá? Explica para a gente, que a gente sabe assim, Bérgamo, mas que foi muito grave, mas a gente não sabe essa cor local, essa coisa de quem sabe lá, como é que foi a tragédia em Bérgamo? Eu sei assim que tem gente que queria parar, não conseguia trabalhar, as empresas não dispensavam, estava na cara que você ia trabalhar e você ia ficar doente. Porque as empresas no começo não dispensaram. O governo deu... Hoje se sabe que o governo central disse que se podia decretar a zona vermelha, né, red zone, mas os administradores tinham medo de fazer isso. A situação é que as pessoas naquela região ali não trabalham, moram numa vale, que é a Vale Seriana, mas vão para todos os lugares trabalhar. E são operários, uma população operária. Olha que coisa incrível, todos os trabalhos feitos dentro de casa em Milão, trabalho de pedreiros, marceneiros, é feito por bergamascos. Eles vêm de Bérgamo para Milão para fazer. Pegam o furgontino, não pega a perua e vem para Milão, entendeu? E acordam às 5 horas da manhã. E, além disso, teve o famoso jogo do Atalanta com Valência, que foi da Copa dos Campeões, que foi em Milão. O caso de Codonho foi dia 21, o jogo foi no dia 20. 20 mil pessoas de Bérgamo foram para o estádio, 30 mil foram para o estádio San Siro, em Milão, e ficaram juntas
e já existia, o vírus já estava. Né? E, além disso, os hospitais estavam... Foi muito rápido. A coisa foi muito rápida, a circulação foi muito rápida. O caso que eu conheço, que é do marido dessa colega da minha mulher, os pais moravam com os irmãos numa casa, num prédio, 2 irmãos morreram, ele tentou ajudar o pai e a mãe, não tinha lugar para interná-los, não tinha mais lugar para levar para os hospitais. Ele teve que arrumar numa das fábricas aquelas bombas de oxigênio de 80 quilos, levar ele para a casa dos pais. Ele saiu, deixou a mulher com os filhos, saiu, e ele, para tentar salvar o pai, a mãe e uma tia, ele saía com essa bomba, com 2 bombas de 80 quilos, e num prédio de apartamento, subia as escadas, cada 2 horas e meia e descia, isso de noite, ele e uma prima. Para você ver o drama da coisa. E como é que terminou a história? Salvaram? O pai foi para o hospital, depois saiu, a mãe foi, mas no final todos os 2 morreram. Todos os 2 morreram. E ele fez tudo o que podia. Esse cara, para mim, é o filho, né? Ele tentou salvar de tudo que é jeito. Mas morreram o pai, mais 2 irmãos, a mãe dele. Irmãos do pai. E eu não sei da outra tia que também estava. Foi um prédio. Entendeu? Porque são os velhos que não estão em casa de repouso, eles saem todo dia, eles vão para a rua, eles vão comprar as coisas, eles têm que comer. Como é que faz? Eu acho que tem dramas humanos muito grandes, mas a questão do medo global, que eu queria falar, é isso. Fala aí, fala. Ele já existiu em outras épocas. Né? A pandemia não é a primeira vez que tem no mundo. Né? Qual foi a primeira, nós sabemos assim, a primeira pandemia que teve no mundo foi quando os invasores europeus chegaram no México, gente, e mataram milhões de índios. Chegaram no Novo Mundo e mataram milhões de índios. Levaram gripe. Era uma gripezinha para eles, né? Era uma gripezinha. Hoje, o colonialista, o representante do neocolonialismo, diz que é uma gripezinha, porque para ele é uma gripezinha. Mas para Manaus e Pará, não vai ser. Para os nossos índios lá, porque Manaus, não me digo, não é? Os índios não são aqueles que estão lá não são aqueles que estão em Manaus. Eu estive em Manaus. Você pega um ônibus em Manaus na periferia, você vê todo mundo é índio. Só não tem toda a cultura mais. Tá tem índios na cidade de Manaus. Tem índios mesmo, inclusive, né? Índio no sentido organizado, na cidade. Então, ninguém está vendo. Hoje eu recebi um vídeo de um médico italiano, que é um médico sem fronteira, que trabalhou muitos anos com o Brasil. Ele me mandou um vídeo do Pará que eu nem vou mandar para meus amigos, de um centro de saúde do Pará. Porque dentro do quarto, onde tem 2 pessoas com respiradores e não tem nenhum enfermeiro, que os enfermeiros não podem ficar ali, tem 2 camas com 2 mortos, com cobertores em cima. Eu acho que isso é grave, né? Para dizer, entendeu? A gripezinha já existiu. A gripezinha é gripezinha para alguns, para outros não é. Para outros é mortal. Isso é recente, isso foi agora, isso é de agora. Esse vídeo que você recebeu é de agora. Recebi hoje de manhã. Eu mandei o link dizendo, olha, hoje eu vou fazer uma entrevista no 247 com o Paulo Moreira Leite, ele me mandou esse vídeo. Você pode mandar para a gente, então, né? Pode mandar para a gente. Posso mandar. Eu não mandei para os amigos, porque eu achei tão... Tá. Eu achei muito... Essa questão do Giuseppe, por exemplo, que é o prefeito de Milão, recuar, ele dizer que errei, né? Ele recuou. Ele é de uma coalizão de centro-esquerda. Ele é um empresário, né? Ele era o empresário que tocou a Expo de Milão, né? Depois mas ele está tendo mais consciência, mas ele não tem muito. Os poderes estão todos na mão da região. Os poderes estão todos na mão da região e a Liga
oscilou entre abrir, não. A discussão hoje aqui só se fala em abrir. E hoje... Abrir de novo, é isso? Abrir de novo? Porque dia 4 de abriu... maio. Dia 4 de maio. 4 de maio abre de novo? Vai abrir e não tem mais jeito. Porque se você botar como na comissão da fase 2 o presidente da Vodafone, o que ele vai fazer? Ele vai abrir. Né? Então, e hoje, na Itália, foram registrados 467 mortes. E que é queda, né? É muito, mas está em Não, queda. está estável nos 450, 470, e está diminuindo o número de pessoas na terapia intensiva, mas diminui o número de pessoas também na terapia intensiva porque as pessoas morrem. Né? Então, está diminuindo, mas Milão e a província de Milão está muito contaminada ainda. Tem muitos casos novos. Eu queria te dizer uma coisa. A gente está falando de um país que perdeu a capacidade de reagir, né? Um país que vem uma epidemia, vem um medo global, vem não sei o quê, e o sistema político não consegue dar respostas. Eu queria saber, eu vou estar fazendo uma pergunta muito abusiva, mas se o sistema político italiano ele não passou por um processo de destruição, de esvaziamento, de enfraquecimento, que tem relação com a célebre Operação Mãos Limpas, na qual assim muitas lideranças importantes, uma história política foi desfeita, para assim, e em cima disso foi remontado um sistema político que nós estamos vendo que era pior que o anterior, e que agora não consegue defender os italianos diante de uma coisa assim, é incompatível com a riqueza da Itália, com a cultura da Itália, essa resposta que foi dada. Você acha que isso tem a ver com essa regressão política? Que eu sei que você é bastante crítico das Mãos Limpas. Sei disso desde a época. Eu sou crítico das Mãos Limpas no sentido que eu acho que tem aspectos, a corrupção existia, tem aspectos importantes. Eu digo de maneira muito tranquila, eu tinha uma relação com a Mão Limpa muito direta, porque um dos meus alunos de violão era o Bobo Crax, é um dos meus amigos até hoje, filho do Crax. Né? Mas, então, eu via o drama pessoal dele. A gente não discutia muito política, a gente saía assim, pela cidade e ele via pelas paredes escrito Crax Boia, quer dizer, Crax Carrasco. Né? Então, eu via a situação dele e tudo. Então, e até hoje nós mantemos, porque ele, inclusive, tem... Corrigiu, pode falando aí, pode falando. Então, essa coisa... A Operação Mãos Limpas tinha muitos problemas, porque foram tomadas muitas medidas que eram de exceção. Uhum. Essa coisa de pegar e prender as pessoas preventivamente, essa coisa de passar as notícias para a imprensa, né, antes, esse método do pentito, né? Quer dizer, da pessoa que vai delatar o outro para se salvar, né? Todas essas coisas estavam dentro das Mãos Limpas, embora tenham pessoas excelentes. O Colombo é um juiz íntegro, mas naquele momento foram usados. Por quê? Porque o Di Pietro, sempre as pessoas esquecem, o Di Pietro era um policial que virou juiz. E a cabeça dele era de policial. Fazia justiça, usava a justiça para ser policial. E, além disso, ele depois passou a política, né? Ele passou a política e teve um determinado momento, se encontrou que ele formou um partido que tinha PROD no meio e tinha uma pessoa aí. Quando eu soube disso, eu entendi muita coisa. Teve uma senhora que morreu, deixou uma herança para aquele partido que foi criado, no nome do PROD e do Di Pietro. O PROD deu para o partido. O Di Pietro comprou terras, comprou lotes. Usou em benefício próprio. Aquilo ali, né? Então, aí você vê, depois tentou se justificar, etc, etc, etc.
mas isso não tem diretamente nada a ver, é uma questão do Di Pietro, mas os métodos. E e nisso entrou o que aqui se chamava de qualunquismo, né? Quer dizer, o homem qualunque, que faz qualquer coisa, onde você passa a dizer os partidos não valem, o parlamento não vale, o nada vale, e você vai atrás de quem gritar mais alto. O Salvini é uma pessoa que pegou um partido que era um partido regional, transformou em nacional. O partido tem 49 milhões de financiamento público de euros, né? Não é de euros. Que o partido foi condenado, sumiu esse dinheiro. Ele mudou o nome do partido de Lega para Lega Salvini, para não pagar a dívida que a justiça. Então, você pode criar pessoas desse tipo. Um dos qual é dos resultados das mãos limpas? É que foi o Berlusconi, mas não foi o Berlusconi só. O Berlusconi tirou fora toda aquela massa fascista que estava colocada em um determinado momento. Ele trouxe o Fini para o governo. E o Fini nos primeiros resultados do governo Berlusconi foi aquele massacre que existiu em Gênova. Vocês lembram do Fórum Mundial em Gênova? Um massacre. Aquilo foi coordenado pelo Fini. Quer dizer, as forças policiais. Lembra aí, eu não lembro muito bem. Lembra aí, porque eu acho que é uma coisa muito importante que aqui a gente não guardou tanto. Porque teve uma reunião do G7. Tá. Né? Na época, tinha os fóruns mundiais. Né? E foram organizadas manifestações contra o G7 de Gênova. A cidade foi feita uma quarentena, foi criada uma zona rossa. Né? Ora, teve casos de quartéis, né, de casernas, como diz aqui, onde foram levados manifestantes e torturados, batidos. Teve um caso do menino que foi assassinado por um carabineiro, que não teve até hoje uma resposta. Então, todas essas... Naquele momento, foi a resposta do Fini. Ele integrou como ministro interno todos os aparatos policiais que existiam. Nesse momento da nossa vida de neoliberismo, todas as medidas são regimes de exceção, são criações de medidas do estado de exceção. E se está adotando e para a gente, como cientista social, a gente está adotando aquela ferramenta do Mbembe, o africano, o cientista social africano, aquele Mbembe, quando ele diz que não vale mais falar de biopolítica, não é só disciplina de corpos. O que está se colocando são armas, é a morte, é necropolítica. Então, se você vai olhando o que o Salvini defendeu aqui foi legítima defesa. Em casa, as pessoas podem usar as armas. Agora, o Trump, não sei se vocês souberam disso, né? Quando começou a questão do coronavírus nos Estados Unidos, a compra de armas passou de 1 milhão para 2 milhões nos Estados Unidos. Vocês sabem que no primeiro ano do Bolsonaro, a venda de armas aumentou 300% no Brasil. E eu gostaria de saber agora se as pessoas não estão comprando mais armas. Isso é coisa. E a última coisa é que um presidente da República, no caso estou falando, que se vai para a rua dizer que ele pode, e se supõe que ele possa até contaminar as pessoas, porque o aero Bolsonaro veio dos Estados Unidos com 20 contaminados. Contaminou mesmo. Né? Então, ele se usa o próprio corpo, a própria pessoa, o próprio cargo para levar à frente uma política de morte. Então, isso é necropolítica. Não tem muito... Um discurso de defesa, né? De legítima defesa, que você bem apontou. Trazendo esse aspecto que você... O projeto que o Moro apresentou era um projeto totalmente, a OAB disse isso, né? De instauração de um estado de exceção.
ele tentou levar à frente, mas... E não é que as medidas que foram tomadas, porque eu acompanho o Diário Oficial através do Breno Costa, né? e as medidas que estão sendo tomadas são sempre medidas que vão sempre na linha de aumentar o estado de exceção. E já o impeachment da Dilma foi um exemplo, o Valim fala disso no livro dele. Esse discurso é muito moldado na tese de que não há outro jeito de se combater o que eles dizem combater, que é a corrupção, se não for desse jeito, porque são muito poderosos, e esse discurso, de certa forma, reverbera na cabeça do povo, dos mais humildes, porque ele se vê muito distante de poder mudar aquilo que ele sente os reflexos diariamente. Esse discurso também é adotado na tese aí do Mãos Limpas, e que o Moro aplicou aqui ao Brasil de forma muito, muito profunda, e foi a parte da elite adotou esse discurso e diz, é isso mesmo, tem que ser feito isso. Isso é parte desse processo da necropolítica que você citou também? É uma parte do processo de criação de estado de exceção, de criar um regimes que a exceção vire regra, né? Que a exceção vire uma regra de direito. O livro do Valim é sobre isso, né? Que esse criar o regime de exceção, o estado de exceção, ele serve ao neoliberalismo, porque você fala da corrupção dos políticos, mas você não fala da corrupção, o José está falando disso, você não fala da corrupção da boca de fumo, como ele diz, do Banco Central. Então, você não coloca isso para você... Tem alvo, né? A Lava Jato, ela foi, isso já está provado, né? Ela foi criada dentro do Departamento de Estado. Isso não norte-americano, e é melhor falar com Samuel Pinheiro Guimarães, que sabe mais do que a gente, eu, sobre essas questões. Mas o estado de exceção vai servir a determinados interesses. E os interesses, no final, mas o Bolsonaro ele traz uma outra visão disso, né? Primeiro, porque ele não estava nos planos. O Bolsonaro é a entrada de uma outra coisa, né? A volta dos que não foram. Quem não foi? Quem nunca saiu, quem sempre esteve? São os militares. O Bolsonaro foi o que já há muito tempo tem um cientista político, Rodrigo Lentz, leiam as coisas dele sobre os militares, ele já falava disso em 2016, 2017. Rodrigo Lentz. Tem um artigo, ele diz a volta dos que não foram, quer dizer, os militares nunca saíram. A anistia está aí para isso. Como foi levada a Comissão de Verdade, que nunca pôde ser levada a fundo, né? E os militares foram chegando, esses militares não estão aí à toa, né? E o Bolsonaro, o Lentz, em 2018, no começo de 2018, diz assim: é um governo Bolsonaro sem Bolsonaro. Antes do Bolsonaro virar 40% ser eleito, né? Então ele já dizia porque já havia coisa. Os militares que estão aí, militares, onde é que se formam bem os chefes militares? Onde tem guerra, onde tem morte. Então, os militares que estão aí são pessoas que foram mandadas pelo governo Lula no Haiti. O Brasil, quando fez as eleições de 2018, estava pensando, porque um estado como o Rio de Janeiro era sob intervenção militar. E quem era a pessoa que foi interventor militar é hoje o chefe do Gabinete Civil. O general Santa Cruz, que agora está falando contra o Bolsonaro, ele tem processos internacionais pela invasão de favelas no Haiti, onde tiveram mortes horríveis, né? E depois foi mandado, inclusive, com gente treinada. E é dividido, né? O general eu chamo de SNI ainda, sou velho, chamo de SNI, o
o Augusto, esse general aí, Isso. né? Ele trata das informações. O Santa Cruz tratava de logística. O Mourão, que fez discursos em lojas maçônicas, tratava da parte política. Ele que organizou, né? Os militares se organizam nos clubes militares, na Sociedade Santa Cruz e tudo, mas também nas lojas maçônicas. Então, ele era decorado pela loja maçônica e fez os discursos dele contra o governo Dilma, todos, e dali se formou. Na intervenção do Rio de Janeiro, qual é o primeiro fato crucial da intervenção do Rio de Janeiro? É o assassinato, o assassinato da Marielle e do Anderson. E ali parece existe ali uma união entre os poderes os poderes que o Bolsonaro dividia, que é o poder da milícia, e os poderes militares, porque se os militares não conseguiam na época ver quem tinha mandado isso, e era um Estado que estava sob intervenção, é porque eles precisavam, né? E ali tem todos. E esse é um grupo de poder que voltou. Nunca teve tanto militar em governo no Brasil. No governo Figueiredo não tinha tanto militar, gente. Então, milícia, militar, empresários da distribuição. Você vai ver quais são aquele louco lá de Santa... Louco, não. Não rasga dinheiro. Da Havan, os caras aí da distribuição de hambúrguer, não, vão sendo por trás. Tem, claro, que tem capital financeiro, mas os que vêm para frente são esses, os fazendeiros. Porque o alvo, primeiro, primordial, o mais fácil de atacar, você ataca, né? Vamos pensar militarmente, onde é que você ataca mais? Quando você ataca primeiro? Nos flancos mais débeis, né? Onde tem mais fracos. Você vai atacar a questão das terras na Amazônia, os índios, tudo. Você vai usar de tudo. Não se... O Gustavo Lins Ribeiro me lembrou uma coisa no artigo dele, que que em 1959 os fazendeiros jogavam cobertores infectados nas populações indígenas isoladas. Andavam de avião e jogavam cobertores infectados de gripe, de sarampo, coisa. Não é dizer que não é gripezinha que vai coisa, tem motivo, tem motivo. E eu me preocupei muito, porque você falou de pessoas, né, que a gente perde. A primeira pessoa que era mais ligado a mim, eu perdi no Brasil, que era o maestro Martim Lutero, ítalo-brasileiro, de São Paulo, do coro Martin Luther King, uma pessoa que eu estudei, que estudei com ele aqui em Milão, fizemos tantos projetos juntos, tudo estavam um pouco longes agora, mas ele que morava entre a Itália e Milão e São Paulo morreu em março, e ali foi a primeira pessoa, e eu falei assim, poxa, então não vai ser aqui na Itália que eu vou ter muitas perdas, né? Essas coisas vão acontecer lá no Brasil, né? Então, vão acontecer comigo lá, né? Então, eu fico... Porque tem um governo que está preparado para fazer isso. Preparado para fazer isso. Sei que pode ser muito pessimista isso, e eu gostaria de ser um pouquinho mais otimista, mas é difícil não pensar que não se tenha que fazer alguma coisa. Aqui na Itália em Milão, começaram a se formar brigadas, Brigada Darifò, Brigada Franco Arame, para ajudar as pessoas. Já que a região não está ajudando, pessoas de uma certa ideia política, começaram a se formar enquanto brigadas para ajudar os mais velhos, porque senão se vai perder uma geração de pessoas.
E está funcionando essas brigadas? Elas têm resultado? Como é que estão começando? Elas não têm o poder do Estado, né? Não é Estado, mas enfim. Mas começou, e isso ativou um pouco também a Prefeitura de Milão. Ativou também a Prefeitura de Milão para ativar essas coisas, né? Para ativar o auxílio aos sem-tetos. Tem sem-tetos. O que vem para a Itália agora é uma grande pobreza do Sul. Vai ter uma queda de economia imensa, e o que já estava difícil vai ficar mais difícil. A Itália já tinha voltado em 2008 e 2009, tinha voltado para 1999 como economia. E agora vai recuar a 2000 novamente. Marco, queria que você analisasse um pouco desse perfil de líderes que nós temos hoje em dia, né? Bolsonaro, Trump, Salvini e outros têm surgido de forma aparentemente com muita força por conta de uma série de discursos, né? O Boris Johnson foi eleito também lá. Enfim, a gente tem percebido esse movimento. Como é que a antropologia entende esse tipo de movimento na história da humanidade? E eles se sustentam, fazendo um retrospecto anterior, eles se sustentam por muito tempo, porque é um discurso muito vazio, né? É um discurso anti-ciência. Aqui no Brasil, o Bolsonaro faz um discurso anti-ciência que beira a loucura, né? E as pessoas, mesmo assim, continuam defendendo, às vezes, esse tipo de discurso, né? A humanidade, às vezes, não consegue entender os fatos que estão à sua frente e negam esses fatos de forma diversas. Bolsonaro tem feito isso desde a sua trajetória lá atrás. Há 30 anos na vida política ele faz isso. Mesmo assim ele chegou ao poder, ele continua fazendo coisas absurdas e ele tem uma tática, por exemplo, não sei se na Itália é o mesmo, ele diz uma coisa num dia, no outro dia ele nega o que ele... E aí você fica, mas como é que as pessoas ainda acreditam nele? Ele mesmo falou, você pode botar o vídeo para a pessoa assistir e falar, olha, ele falou isso. Aí ele nega, no outro dia ele diz, não foi bem assim. E isso vai indo, assim, é muito assustador como um líder chega ao poder. Olha, o Salvini faz a mesma. O Salvini, no começo, disse, vamos fechar tudo, não entra ninguém na Itália. Depois ele disse, vamos abrir tudo, não entra ninguém, todo mundo tem que sair. E está indo para trás, são outros os critérios. Segundo, teria que ter, né, mais... Mas essa parece uma coisa pensada como um marketing, né? E como essas pessoas estão têm ligações, né? Eu soube por pessoas do Consulado do Brasil que o Salvini se reuniu com o Eduardo Bolsonaro no Consulado de Milão. Nada oficial, mas eles se reuniram. O Bannon vivia aqui na Itália, né? Há muito tempo que eu não estou ouvindo falar do Bannon, porque o Bannon tinha conseguido, inclusive, um monastério histórico para ele fazer uma fundação. Os poderes são grandes. Aqui na Itália, coisa aí foi denunciado porque era um patrimônio artístico italiano nacional. Ele assim. Não podiam dar para ele de graça, acomodar, né? Não podia fazer isso. Então, mas as ligações existem. Essas ligações existem. E essa maneira de fazer, eu não acho que é fortuito, não é só uma questão de caráter. Determinados caráteres fazem bem esse tipo de coisa, né? De dizer um dia uma coisa, no outro dia dizer outra e continuar a vida como se nada acontecesse, né? E depois culpar o outro, né? O Trump não fez agora, ele era contra, ele minimizou a epidemia contra o parecer da OMS, agora ele vai contra a OMS dizendo que a OMS não disse o que tinha que dizer e tira o dinheiro da OMS. Mas então isso eu acho que é fácil, porque é fácil ver que isso não é improvisado, não é só um carisma. Em alguns pega mais. O Bolsonaro ele não tinha todo esse carisma de ir para
para a rua falar com as pessoas. Durante as eleições, depois que ele foi esfaqueado, principalmente, É um elemento importante. primeiro, depois da greve dos caminhoneiros, onde aquele que era o secretário, o presidente do PL que morreu, do PSL que morreu agora, pouco tempo atrás, O Bebiano. foi para a frente dos caminhoneiros, caminhonistas dizendo, olha, o Bolsonaro dá. Dali, o Bolsonaro começou a ter uma base de ir para as ruas, né? Ele não era, ele tinha voto, mas ele tinha os votos localizados. Depois disso, ele começou a ir para as ruas. Foi esfaqueado, virou mito, né? E reverteu uma eleição, nós sabemos disso, né? E principalmente fazendo alguns gestos, né? O gesto, quando eu vi a foto das igrejas evangélicas, as mulheres fazendo a arminha, falei, nossa, logo depois do Dia Nacional do Ele Não, foi ali que os evangélicos deram coisa, eu falei, a coisa é muito séria, né? Porque eram as mulheres dentro das igrejas fazendo arminhas. Que é uma, né? Já tinha a criança que ele tinha feito a foto com a criança fazendo, mas as mulheres dentro de uma igreja, né? Podia ser igreja católica também, mas dentro de uma igreja fazer aquela coisa era muito forte, como dizer, tem coisa. Então, e essas pessoas estão até hoje vão para a rua porque o Bolsonaro disse que não tem que ficar. Isso preocupa muito. Eu estou pensando agora, né, Manaus, com todos esses problemas, eu estive em Manaus em 2014, que estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. E eu tinha ficado impressionado que passava pelas ruas, eu estava na periferia, ia para o centro, do ônibus, era mais de 40 minutos dentro dos ônibus, eu vi essas ruas cheias de templos. Eu não tinha ideia, não tinha dimensão dessa coisa. Agora estão lá fazendo aquela coisa horrível que foi bota um drone para filmar de cima. Difícil. Paulo, mais alguma coisa? A gente está caminhando aqui para os finalmente. Isso. Olha, eu queria fazer uma pergunta assim. Que perspectiva você vê, primeiro para a política italiana, depois desses desastres que nós comentamos aí? O que você acha que acontece? Você acha que tem algum partido, alguma liderança que te dê alguma esperança na Itália de voltar a ser aquele... O que a gente vê aí? Porque realmente você dá um retrato realista que a gente fala, nossa, tá difícil. Olha, eu cresci, você sabe, eu cresci sob com determinadas ideias políticas que diziam que os partidos tradicionais de esquerda tinham um valor. A Itália desmontou o partido, que eu não era, nunca fui ligado a partidos de origem stalinistas, mas foi desmontado uma estrutura tradicional de organização de esquerda. Não tem mais a mesma base social, tem algumas coisas, mas não foi recuperado isso. Ninguém pode dizer que o Partido Democrático que existe hoje na Itália seja... Eu não vejo como um herdeiro da tradição do Partido Comunista, que tinha 30% dos votos. Não vejo. Né? Não vejo. Porque mudou a base. Né? Não vejo o que eu penso, não vejo outros agrupamentos. Mas eu olho para o Portugal. Portugal é o país que está se dando melhor dentro dessa crise do coronavírus. Por quê? Porque em Portugal o desmonte do estado do bem-estar social foi parado, foi revertido. Aliás, né, a geringonça aumentou o número de pessoas nos hospitais, de trabalhadores da saúde. Né? Então, hoje, Portugal está aqui, não está como a Espanha e não está como a Itália. Então, tendo desse ponto de vista, alguma coisa pode existir. Né? Na Itália,
eu acho que é muito cedo ainda para dizer, porque o governo que existia era um governo de conveniência. Existe, é um governo de conveniência. Ele foi mais montado porque a avançada do Salvini era muito forte. O Salvini passou de 8% a 30%. Né? Então, avançou em todo o território nacional. E ainda está ali. Então, não tem nada. Perigoso, ainda continua com tudo isso, né? Os 5 estrelas é um movimento que não tem medula, né? Que não tem espinha. Por isso não tem condições, tem de tudo e não tem consistência. O Partido Democrático levou muito, tem alguma base, não perderam a Emília-Romagna, porque se tivesse perdido em janeiro a Emília-Romagna, teria sido um desastre. E as eleições administrativas vão ser adiadas. Então, o governo vai receber um pouquinho de tempo ainda para tentar ver alguma saída. O ministro da Saúde hoje na Itália é do Leu, que é um partido de esquerda, né, pequeno, deve ter 3%, 4%. Ele tentou fazer, mas ele, embora tenha um nome legal para isso, o nome dele é Esperança, mas ele não conseguiu dar muita, não. Mas não tem uma consistência, não tem uma base tradicional. O Brasil ainda formou nos seus últimos 40 anos, uma base tradicional que está em torno do movimento que deu origem ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, a base do PT e a base do PSOL, que são todos dois frutos do mesmo movimento. Então, que levou muito pancada e tudo, mas que ainda continua a ter uma certa relevância, principalmente porque tem um líder histórico comprovado, quer dizer, tem uma liderança tradicional reconhecida. Na Itália, hoje, não tem uma liderança nacional reconhecida de nenhum partido. Mas eu digo, a única liderança tradicional, a única liderança nacional que existe hoje é o Salvini, e eu espero que ele tenha perdido muito nesses últimos 2 meses. Ele perdeu. Perdeu, porque o poder do Salvini é Facebook, né? Live Facebook como o Bolsonaro, live no Facebook, todo dia, toda hora, todo momento, diz uma coisa num momento, noutra hora diz outra, entendeu? Mas ele perdeu isso daí porque ele fez algumas besteiras grandes, né? Então, mas os governadores ainda estão aí, os governadores do norte da Itália. E tem eleições próprias para esses governadores. Né? Tá certo. Esperança é que as coisas se ajustem. Pelo menos essa é a expectativa, ainda que... No Brasil, vocês sabem muito mais do que eu. Estão aí no meio das notícias. Às vezes existe uma referência histórica. No Brasil tem uma referência histórica que existe. Foi, queiramos ou não, foi o segundo colocado na eleição presidencial, teve um papel que superou, olhando, né? Superou as expectativas, considerando a perseguição ao Lula e tudo isso, né? E toda a trama para impedir. Agora vamos ver como faz essa travessia, porque essa travessia é uma travessia também longa e difícil, né? Especialmente mais difícil do que longa, né? É difícil. Por exemplo, tem coisas... Por exemplo, com todas as coisas, vamos deslocar um pouco do discurso do PT. Todas as coisas, no Rio tem um candidato forte, tem Freixo. É um candidato forte, comprovado, um candidato que lutou contra as milícias. Né? Então, tem uma... Está lá contra as milícias, a luta dele é contra as milícias. No Maranhão tem um governador forte, tem uma liderança. Tem uma liderança forte, que se formou também com determinadas lutas. A Manuela, em Porto Alegre, é uma referência. Né? Não precisa ser do PT, né? Eu estou dizendo assim. É verdade, é importante você falar isso. Tem coisa. Com todos os problemas ou não, gostando ou não, o Ciro Gomes tem uma história. Eu posso até não gostar muito da história dele, mas ele tem uma história e, nesse momento, ele é uma oposição importante. Né? Em alguns lugares, foi né? Lembrar que no Paraná
tinha como senador Requião e a Gleisi, que hoje, se a gente for ver no Paraná, a coisa está mais difícil, né? Obrigada, Marco. Queria muito agradecer a sua participação aqui conosco. É uma pena que a gente não pôde fazer ao vivo. Os comentários dos internautas sempre ajudam aqui a gente nas entrevistas, mas agradeço a sua participação conosco. Nós conversamos com Marco Antônio Ribeiro de Lima, falando um pouco sobre essa situação da pandemia, particularmente em Milão, na Itália, onde ele reside há mais de 30 anos. É professor, é contratado lá da Universidade de Estudos de Milão, professor na pós-graduação lá do curso de Antropologia. Queria muito agradecer, acho que foi uma entrevista importante, né, Paulo? Porque trouxe alguns aspectos que a gente analisa aqui, às vezes, de forma muito superficial, e o Marco conseguiu trazer alguns elementos de reflexão que a gente talvez não tenha abordado aqui em outras entrevistas. Muito obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder falar para as pessoas do meu país, né? Eu sou sempre brasileiro, mesmo quando eu vou no Brasil, eu me sinto um pouco estrangeiro, mas eu sou sempre brasileiro. Muito bem. Marco, que nós conhecemos como Neném, né? Porque ele era muito jovem, até hoje ele tem essa coisa aí, muito boa. E na próxima entrevista, que essa foi só a primeira, certamente vamos fazer outra, você, por favor, traga o violão para encerrar a entrevista, fazendo uma canção, tocando aí, porque, além de tudo, o sujeito é músico. Não, profissional, dá aula. Vai ser um final, assim, alegre, e num momento mais alegre do que esse. Por favor. Vamos esperar. A próxima. Força a todos nós. Fiquem em casa. Fiquem em casa. Esse é o recado. Obrigada a todos. Continue com a gente por aí. Daqui a pouco tem mais entrevista, mais informação. Um abraço. Tchau, tchau.